Vamos lá, literaluno, continuar nosso último vídeo sobre a estruturação da redação da dissertação argumentativa. Agora a gente vai falar sobre a conclusão de um texto dissertativo argumentativo. Já falamos sobre repertório, já falamos sobre introdução, desenvolvimentos. Percebemos que cada elemento dos parágrafos precisa estar interligado com o parágrafo subsequente ou o parágrafo anterior. Cada parte do texto faz parte de um todo que a gente precisa pensar ele de maneira individual para poder fazer no coletivo, tá? E a conclusão, ela faz parte desse processo. A conclusão, gente, é o elemento na redação em que você vai finalizar o seu texto. É o momento de fechar a discussão. Você inicia problematizando o tema, você argumenta sobre esse tema, você traz dados, você traz exemplos, você tenta a todo custo justificar o seu ponto de vista, a sua opinião, para que no final você tente solucionar aquilo, tá? Então a conclusão é justamente esse espaço em que você inicialmente vai precisar retomar a tese e você já viu que a tese é aquele elemento em que eu vou citar onde? Lá na introdução. Lembra disso? Você cita a tese na introdução e essa tese ela vai ser justificada pelo enfoque 1, que depois você vai defender no desenvolvimento 1, e ela vai ser justificada pelo enfoque 2, que depois vai ser desenvolvido no enfoque 2. A gente já viu tudo isso, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque cada parte do texto vai ter que estar interligada com os parágrafos anteriores. Então, você retoma a tese e logo em seguida você busca, deixa eu trocar aqui para o piloto, você busca solucionar os problemas defendidos. Ou por que eu coloco aqui os problemas defendidos? Porque você só pode solucionar aquilo que está no texto. Ou, vou colocar aqui, não pode solucionar problemas que não foram defendidos, tá? Anote isso aí no caderno de vocês. Além disso, na conclusão, vou colocar aqui em cima, não pode apresentar ideia nova, tá? Ideia nova. Já que é o parágrafo de fechamento, você não pode apresentar um fato novo, você não pode apresentar um exemplo novo sobre o problema, já que é o local em que você vai solucionar o que já foi defendido. Então, se você apresenta um fato novo nesse parágrafo, isso pode ser considerado um problema na sua organização, no seu projeto de texto, tá? Então, você não vai fazer isso. Vamos aqui falar um pouco sobre a conclusão em relação à proposta de intervenção, que é justamente essa solução que você vai precisar criar. A proposta de intervenção deve exprimir, deixa eu trocar aqui, exprimir, ou seja, expressar minimamente o que deve ser feito de maneira ativa, ou seja, é necessário ter o quê? Uma ação. A ação ela vai ser o elemento principal, o básico, o essencial numa proposta de intervenção, numa solução, porque é a partir dela que nós iremos organizar um agente, um modo como essa ação vai ser feita, um efeito, né, um objetivo para a ação que você está sugerindo, e a gente espera que isso tenha um detalhamento, tá? Então, esse esquema aqui do lado, por exemplo, nós temos a ação como elemento principal, ele está no meio. É a partir dessa ação que a gente encontra os outros elementos. Deixa eu explicar uma coisa em relação à proposta de intervenção. Vou colocar aqui a imagem branca, toda branca. A proposta de intervenção, vou colocar aqui como PI. A tua PI ela vai ser feita
e ela está sendo avaliada na competência 5 da tua redação. Deixa eu só ajeitar aqui que está muito feio isso. Competência de número 5. Então, para que tu consigas a nota máxima, que é 200 pontos, tu precisas apresentar cada um desses elementos. Agente, no caso, agente no singular, tá, gente? Agente, você precisa da ação, que é o principal elemento. Depois da ação, você precisa apresentar o modo meio. Você precisa do efeito. Você precisa de um detalhamento. Por que eu estou trazendo tudo isso para cá? Cada um desses elementos vai valer 40 pontos no Enem, tá? 40 pontos, que justamente a soma desses 40, nós teremos os 200 pontos para a competência de número 5, tá? Então, voltando aqui, vamos olhar aqui a proposta de intervenção para o tema que a gente acabou de discutir, que a gente acabou de ler a introdução, que a gente leu o desenvolvimento, tá? Deixa eu só trocar aqui a câmera de lugar para a gente começar a fazer a leitura atenta. Ó, o tema é aquele mesmo da redação que a gente já leu. A gente já leu os parágrafos anteriores. Então, vou colocar de amarelo o primeiro período, que é o que a gente falou agora há pouco, da retomada da tese ou retomada do tema. E os parágrafos seguintes, os períodos seguintes, na verdade, são as próprias propostas. Vamos fazer a leitura. É possível perceber, portanto, olha aqui um elemento coesivo, tá? Esse elemento coesivo, deixa eu colocar aqui, ele é obrigatório. Ou seja, você na competência 4 consegue, melhor, você na competência 4 não perde ponto. A ausência desse elemento coesivo vai te levar a perder 40 pontos na competência 4. Então, sempre coloca. Seja aqui no meio ou pode ser no início também, tá? Se eu colocasse aqui, portanto, é possível perceber, enfim, estaria correto, tá? Vamos continuar a leitura. É possível perceber, portanto, que a qualidade da água é um fator que necessita de atenção. Então, o primeiro período está retomando o tema, retomando o problema. Ok? Continuando, elemento coesivo, nesse viés, deixa eu trocar aqui para o piloto, nesse viés, o governo, vamos ver aqui o elemento coesivo, olha, governo é o meu agente, eu vou colocar uma cor para cada elemento, tá? Governo, autarquia máxima na manutenção da sociedade, esse elemento a gente chama de detalhamento. Por que é um detalhamento? Vou colocar nessa cor aqui, ó, autarquia máxima na sociedade. Eu chamo isso aqui de detalhamento do agente. Porque ele está explicando quem é o governo aqui nesse contexto. O governo é uma autarquia máxima na manutenção da sociedade. Perceba que foi colocado aqui entre vírgulas, tá? Na língua portuguesa, quando nós temos uma explicação entre vírgulas, isso a gente chama de aposto, tá? Então, se você apresenta o seu agente e depois coloca um aposto sobre esse agente, você está detalhando, ou seja, você está ganhando ponto. O governo precisa elaborar formas de fortalecer a fiscalização a empresas que podem causar danos ao ambiente. Nós temos aqui deixa eu pegar aqui uma cor, essa vermelhinha. Nós temos aqui uma ação,
Tudo isso aqui é uma ação, tá? Só que o mais importante é justamente aqui, ó. Precisa elaborar formas de fortalecer. Então, essa ação, ela justamente é uma coisa que o governo vai fazer para solucionar o problema, tá? Por meio de mais um elemento que a gente precisa ter atenção. Por meio, no caso aqui faltou a preposição da, tá? Por meio da organização de auditorias fiscais constantes. Tudo isso aqui que eu acabei de grifar, ó, isso aqui a gente chama de modo. Modo meio. E a gente consegue identificar justamente por conta desse início, por conta dessa expressão chave. Então, se você coloca essa expressão, deixa eu colocar isso para cá, colocar isso aqui, ok. Então, por conta dessa expressão, você está indicando para o leitor que isso se trata do modo meio, tá? Se eu tiver por meio, no caso, no lugar de por meio, eu quiser colocar por intermédio, é a mesma história, mesma coisa, tá? Você pode usar essa expressão para indicar o modo, tá? Então, nós temos aqui com ou fim. O próprio nome já está trazendo a palavra fim. Deixa eu colocar mais uma cor para poder diferenciar. Com o fim de evitar futuros acidentes ambientais. Então, nós temos aqui, olha, deixa eu pegar aqui, nós temos agente, nós temos detalhamento, nós temos ação, temos o modo e temos a finalidade. Então, a primeira proposta, primeira PI, ela é igual a 200 pontos. Nós temos já uma proposta interventiva completa aqui. Mas vamos ver a segunda. Na segunda proposta, nós temos aqui um elemento coesivo, né? De novo, ademais, é dever do Estado, vou colocar aqui, é dever também do Estado averiguar todas as redes de tratamento hídrico com o intuito de garantir água de qualidade aos cidadãos, tá? Mas aqui temos um efeito. Nós temos 3 elementos: um agente, uma ação e um efeito dessa ação. Então, nós temos aqui uma proposta com 3 elementos. Só que a primeira proposta ela já está completa. Na competência 5, o avaliador ele vai dar nota para a competência que estiver mais completa. A outra ela é importante, mas nesse momento ela vai ser pontuada somente na proposta de número 1. Tá? Os 200 pontos aí vão ser dados para a primeira proposta. Tá? Feito isso, olha aqui mais um elemento coesivo. Feito isso, conseguir-se-á alcançar uma realidade diferente da mostrada em Ragnarok. Ragnarok, se você for olhar, retomar os vídeos sobre a estrutura, principalmente sobre a introdução, você vai ver que essa série, né, está sendo mencionada na introdução dessa redação, tá? Então perceba que há aqui um retorno da informação que está lá na introdução e foi mencionada novamente na conclusão. Espero que você tenha compreendido. Se não entendeu, assista novamente o vídeo, entenda basicamente quais os elementos necessários na proposta de intervenção, entenda a construção desse parágrafo. Lembre que não pode mencionar informação nova, porque se você menciona informação nova, você não tem espaço para discutir mais sobre ela, já que você já está escrevendo o último parágrafo, tá? Então é isso, até a próxima aula e um forte abraço.